o resultado final, tá? Então vamos lá. O texto dissertativo. Olha lá. Primeira coisa, você precisa usar a língua padrão, o padrão culto da linguagem. Isso significa que palavrão, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma. Você quer ser rebelde? Vai ser rebelde lá nas passeatas, mas na sua prova de redação, não. Ok? Beleza? Então é o uso culto da linguagem, a linguagem formal, tá? O uso formal da linguagem. Tudo bem? Clareza. Tem gente que escreve e você não consegue entender o que o cara quis dizer. Por quê? Porque ele repete palavras, ele sobrepõe palavras, ele coloca duas vezes as palavras, ou seja, palavra que precisava um termo que tenha um significado, ele coloca outro termo que tem o mesmo significado. Então o texto fica sem clareza. Uma das perspectivas da produção de texto é você ler o seu texto. Leia o seu texto. Verifique. Você não tem como muleta mais o professor de redação na hora que você está fazendo a prova. Isso vale para tudo, para a prova de vestibular, para a prova de Enem, para a prova de concurso. Então, você tem que fazer às vezes o seu professor. Acho que essa vírgula não ficou legal aqui, cara. Eu acho que essa palavra está repetida. Ó, esta palavra aqui e essa aqui eu repeti de novo. Como. Tá? Tá redundante. Eu preciso ter isso. Isso eu faço na hora que eu estiver fazendo o meu rascunho. Tá? Eu tenho que ter um senso crítico em relação a isso. E um dos princípios é a clareza. Ó, um texto com clareza é aquele que possibilita a imediata compreensão pelo leitor. Não causa dúvida. O leitor vai verificar o seu texto e vai falar: ah, entendi. Certo? Então, um dos critérios é a clareza. Concisão. Olha, conciso é o texto que consegue transmitir um máximo de informação com um mínimo de palavras. Ou seja, usar poucas palavras para dizer bastante coisa. Tá? É escrever o maior número de informações em um espaço reduzido. Numa redação de 30 linhas, para quem tem bastante informação, é um sufoco, porque quanto mais informação você tem, mais você quer transmitir essa informação, passar para adiante. E como é que eu faço isso se eu tenho bastante informação e só 30 linhas? Eu tenho que usar a concisão. Tá? Então a concisão consiste em você escrever, tá, o maior número de informações utilizando o menor número de palavras num pequeno espaço de folha. Tudo bem? Ok? Bom, o que é a dissertação, então? Então vamos lá. Olha só. A dissertação é diferente da narração, que é diferente da descrição. Vamos começar com a descrição, para depois, por último, a gente falar sobre a dissertação. Só para você ter a ideia e diferenciar uma da outra. O que é a descrição? Descrever é você apresentar os detalhes de alguma coisa. Pode ser de uma pessoa, de um lugar, né? Então, quando você apresenta as características de alguma coisa, detalhadamente, você detalha individualmente alguma coisa, isso é uma descrição. Então, é como se você desmontasse alguma coisa para que a pessoa mentalmente fosse montando, remontando. Então, para você desmontar alguma coisa, você precisa falar as características. Vamos a um exemplo aqui. Ó, vou chamar isso que eu vou descrever, vou chamar de coisa. Então, é uma coisa com mais ou menos uns 15, 16 centímetros, né? Mais ou menos assim. De formato cilíndrico, em que na sua ponta existe uma espécie de cabeça, certo? Que tem um formato assim como se fosse um foguete. Um foguete. Lembrei da palavra. Um foguete. Por dentro dessa coisa de mais ou menos 16, 15 centímetros, de formato cilíndrico, que tem uma espécie de cabeça, passa um líquido. E serve para escrever. Antes que você pense bobagem, eu disse qual a finalidade. Certo? Mas eu apresentei uma série de características para que você fosse montando na sua cabeça a imagem daquilo que eu queria que você montasse. Claro que se as características forem iguais a outras coisas, você tem que dar
uma característica que seja própria do que você está descrevendo. Então a descrição é isso, é apresentar os detalhes, os elementos próprios da coisa, para que você remonte mentalmente aquilo que a pessoa descreveu. Tá? Apresentar as características, ok? Já na narração, você precisa contar uma história. Narrar, basicamente, é contar, certo? E a narração precisa necessariamente de alguns elementos, de alguns princípios, de algumas coisas que são próprias da narração. Por exemplo, tem que ter narrador. Tá? O narrador pode saber de tudo, ou pode ser um narrador da personagem, fazendo próprio no enredo que não saiba de tudo. Ele vai narrando ao mesmo tempo que ele está participando. Ou pode ser um narrador que não seja personagem. Tem que ter um narrador. Tem que ter um espaço, local, onde aconteça a coisa. Né? Tem que ter um tempo determinado. E esse tempo pode ser da narração propriamente dita, ou pode ser do personagem. Tá certo? Quantos filmes você assiste por aí em que o cara passa, por exemplo, na prisão, 15 anos na prisão, mas o filme dura 2 horas. Tá? Certo? Então, mas você viu lá dentro que ele passou 15 anos. O próprio formato do filme te remete a esse espaço de 15 anos que foi transcorrido. Tá? Tem que ter personagem. Né? Personagem que pode ser secundário, personagem que pode ser principal, ele pode ser figurante, tá? E, obviamente, que tem que ter um enredo, tem que ter uma história. Então, a descrição, ela pode estar dentro da narração. Aliás, uma boa narração normalmente tem descrições, descrição do cenário, descrição do personagem e etc, tá? E o que difere a narração, a descrição da dissertação, é que na dissertação você tem que emitir um juízo de valor. Você tem que dar a sua opinião. Tá? Então a dissertação é um texto que se caracteriza pela exposição, defesa de uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista. Tá? Que pode ser seu, ou pode ser um ponto de vista que você pegou de alguém. Entendeu? Você utilizou o ponto de vista de alguém para falar aquilo que você quis dizer. Tá certo? Para isso é necessário trabalhar com argumentos, com fatos, com dados, para reforçar ou justificar o desenvolvimento das ideias. Ou seja, quanto mais informação eu tenho, melhor será a minha dissertação. Quanto mais eu tenho de elementos para colocar no papel, melhor vai ser a minha dissertação. Mais qualitativa vai ser a minha dissertação. Tá? Então a minha dissertação vai ser melhor na mesma medida, na mesma proporção em que a minha informação, as informações que eu tenho sobre o assunto, também são qualitativas. Tá? Então, quanto mais informações e de qualidade eu tiver, melhor será a minha dissertação. Quanto menos informação eu tiver, mais complicado será a minha redação. Tá? Mais linguiça eu vou encher e mais falta de concisão eu vou ter. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Quando se faz uma dissertação, pretende-se demonstrar que se sabe o assunto. Tá? É aquilo que a gente acabou de dizer. Quanto mais informações, melhor. Os argumentos e que esses argumentos levam a um lugar. E como é que se chama esse lugar? Como é que nós chamamos esse lugar? A conclusão. Certo? A conclusão. Olha, o país está passando por transformações. Não é um fato? É um fato. Essas transformações são perceptíveis através do povo na rua, através das manifestações que ocorreram em todo o país, que pode ser percebido, inclusive, pelo jargão das manifestações, que é o gigante acordou. O que significa que anteriormente ele estava dormindo. E esse dormindo pode significar também uma falta de mobilização, de esclarecimento que as pessoas não tinham anteriormente e que estão começando até agora. Qual a conclusão disso? A conclusão é que nós poderemos ter um país melhor com pessoas mais esclarecidas, pressionando os seus governantes, ou nossos governantes, para que esses ajam de maneira a contribuir para o desenvolvimento do país, atendendo às necessidades do povo brasileiro. Não posso colocar isso
Não estou fazendo uma dissertação, eu estou fazendo uma dissertação. Se cair um tema desse, é um tema que está aí. Você precisa pegar aí os elementos que estão, né, por aí. Precisa pegar, precisa montar os seus argumentos para que você possa realizar uma dissertação de qualidade, tá? Então, sabendo o assunto, sabendo explorar esses assuntos e sabendo também quais os tópicos com os quais você pode trabalhar, fechou, tá? Você vai se dar bem na sua redação de vestibular, ou do CESP, tá? Vestibular também, mas do CESP, tá certo? Do concurso público, tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Para isso, para que você possa ter uma redação de qualidade, é necessário um planejamento. Presta atenção. Tudo, exatamente tudo que eu vou fazer na minha vidinha, eu tenho que planejar. Né? Nem que esse planejamento não precisa necessariamente ser na redação, precisa. Mas eu vou falar com o meu chefe. Entendeu? Vou falar com... Ficou esquisito se eu vou falar com o meu chefe. Mas vou falar com o meu chefe. Então eu já vou planejar o que eu vou falar. É melhor. Eu não posso chegar e dizer já o que eu vou querer sem planejamento. Se eu planejar aquilo que eu quiser, que eu vou falar, eu tenho mais condições de antecipar algumas situações que podem surgir no decorrer da minha conversa e ter uma melhor qualidade de atuação naquele assunto e naquela perspectiva e naquela situação que eu estou querendo desenvolver e, obviamente, nos objetivos que eu estou querendo alcançar. Tá certo? Então, você precisa fazer um planejamento. Esse planejamento, em princípio, quando estamos ainda no período de prática, deve ser feito no papel. Ou seja, isso significa dizer, quanto mais prática você tem, você já começa a escrever sem fazer. Esse planejamento é feito na sua cabeça. Tá? Mas quando você não tem ainda esse planejamento, e a maioria não tem, sabe o que você tem que fazer? Fazer no seu rascunho. Tá? E olha, vou te dizer um negócio. Pode utilizar outras partes do seu caderno. Se você achar que está pequeno o espaço do rascunho, sabe o que você faz? Vira a folha do caderno, lá atrás deve ter um espaço em branco. Uma das partes deve ser... Utiliza, aquele caderno é seu. Não vai perder pontos se você escrever no caderno. De jeito nenhum. Aquele caderno é seu. Utiliza o caderno, tá? Para fazer o seu planejamento. Esse planejamento é o que a gente chama de topicalização. São os tópicos que nós vamos ver a partir de agora. Tá bom? Então, vou começar escrevendo a minha redação de cara? Não. O que eu pretendo, o que eu tenho que fazer é pegar e fazer a topicalização. Fazer um planejamento daquilo que eu tenho com o tema que me foi dado. O tema foi colocado, eu vou pegar o tema e vou explicar esse tema, tá? Vou esmiuçar o tema. Vamos lá, então a primeira coisa, o primeiro tópico que eu vou fazer. Às vezes, um tema é dado de maneira muito geral. Muito geral. O que eu tenho que fazer? Normalmente não. Tá? Normalmente o cara já pede para você fazer, ele já está te dando o tema. Mas normalmente não tem. Então, se eu não tenho tema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que delimitar o meu tema. É um dos princípios básicos de tudo, toda a dissertação que você vai fazer. Delimitação do tema. Se o tema da sua redação já não estiver delimitado, você tem que delimitar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que eu trouxe. O transporte. Tá? Veja, quando eu falo de transporte, imagina assim. Eu colocando lá no Google a palavra transporte. Você acha, você que está me vendo agora, você acha que este é um tema simples ou um tema complexo? É um tema curto ou é um tema amplo, que dá para ser feito várias coisas sobre ele, dá para dizer várias coisas. Não esqueça que você está fazendo uma redação de 30 linhas. Tá? Então eu coloco no Google quantos sites vão aparecer sobre transporte. Olha, eu tenho transporte aéreo, transporte terrestre, transporte fluvial, transporte não sei o que lá, eu tenho 1 milhão de transportes. Então o tema é muito amplo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer para a minha realidade, eu tenho que trazer para aquilo que eu sei. Então, quando eu faço isso, eu peguei o tema transporte, está aqui, ó. Os problemas do transporte coletivo em Guarantã. Você que não conhece a cidade de Guarantã, é aqui no Mato Grosso, perto do Pará. Tá? Eu sou de Mato Grosso.
Estou no Mato Grosso, perto do Pará, tem a cidade de Guarantã, uma cidade muito simpática, povo muito gentil, muito agradável. Já trabalhei, já dei aulas, né, de graduação, de concurso, de pós-graduação nessas cidades, tá? Por isso que eu coloquei para homenagear a cidade de Guarantã do Norte. Aqui, os problemas de transporte coletivo em Guarantã, certo? Estou falando de transporte? Tô. Mas eu estou falando de todo tipo de transporte? Não. Eu estou falando de um tipo específico de transporte, que é o transporte coletivo. E ó, não estou falando no Brasil inteiro, não. Estou falando em Guarantã. Me deram a oportunidade de falar sobre transporte, eu estou falando. Tá? Então, essa é uma topicalização. É a delimitação do tema. Quero lembrar que, normalmente, os temas já vêm delimitados. Tá? Agora, quando não vem, quando se dão 3 tipos de texto para você tirar o tema e dali delimitar, é isso que você tem que fazer. Ok? Ó, retirar os tópicos a serem discutidos. Depois que você fez a delimitação do tema, então você não vai também falar tudo sobre aquilo. Você tem que tirar os tópicos. O que eu quero falar sobre os problemas de transporte coletivo em Guarantã? O que eu quero falar? Ó, eu quero dizer que a frota, porque eu conheço, então eu quero dizer que a frota é antiga. A frota de veículos, de ônibus, é antiga. Tá? E eu posso usar um truquezinho chamado de causa-consequência. Posso usar isso. Mas aqui, ó, estou falando que a frota é antiga, o que mais? Estou dizendo que há superlotação, tá? Então, além da frota ser antiga, tem poucos ônibus. E transtorno aos usuários, tá? Então, a frota antiga de veículo, superlotação, e essa superlotação vai causar transtornos aos usuários. Transtornos aos usuários. Ok? Então o que eu fiz primeiro? Delimitei o meu tema. O que eu fiz depois? Eu tirei os tópicos do tema que eu quero falar. Tá? O que eu faço depois? Presta atenção. Eu posso começar, depois que eu fiz isso, eu posso começar a minha tese. Na tese, moçada, nós não começamos a falar de cara, argumentando já sobre os tópicos. A minha tese onde eu vou mostrar o que eu vou escrever, tá? Então aqui, ó, deve-se mostrar os componentes da tese sem argumentar sobre eles diretamente. O que nós falamos? Vamos mostrar aqui. Nós não falamos sobre frota antiga de veículo, superlotação e transtorno aos usuários? Então agora nós vamos ver a tese. Ó, a tese é o cartão de visita de uma dissertação, tá? É ali que eu vou pegar os tópicos que eu levantei, né, da minha da delimitação do meu tema e vou apresentá-los aqui, tá? Então o cara que vai ler a minha dissertação, ele vai pegar minha tese e vai falar, ele vai falar sobre isso, isso e isso. Portanto, eu não posso começar aprofundando a minha argumentação nos tópicos que eu levantei. Eu apenas vou citá-los lá aqui na minha tese, tá? Então vamos lá. Vamos perceber aqui. Vejam. Os tópicos que nós levantamos foram frota antiga de veículos, superlotação, transtorno aos usuários, correto? Deixa eu dar um zoom aqui para você verificar melhor. Frota antiga de veículos, superlotação e transtorno aos usuários. Então a minha tese, ela tem que constar esses elementos, só que não necessariamente eu tenho que aprofundar a minha argumentação sobre eles. Então eu vou dizer assim, ó. Não é de hoje que o transporte coletivo no Brasil tira o sono de muitas pessoas. Ó, uma das estratégias, primeiro, é usar períodos curtos. Tá aqui, ó, período curto. Ah, professor, não lembro o que é período. Você tem que saber o que é período. Por isso que nós falamos lá atrás. A parte da gramática é importante para você utilizar na sua redação. Período curto é o seguinte, ó. Período é a frase que possui oração. Tá? Então, dentro da frase, aqui termina uma frase, termina no ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, tá? E aqui eu tendo o verbo, eu tenho um período. Então, você fazendo períodos curtos, você já se garante para não cometer um problema de coesão. Por exemplo, se perder no processo, começar um assunto e não terminar, tá? Então, você garante a clareza aí, tá certo? Então, aqui, ó. Não é de hoje que o transporte coletivo no Brasil tira o sono de muitas pessoas. Em Guarantã não é diferente. Os principais problemas verificados nessa cidade estão relacionados à frota antiga de ônibus. Lembra do tópico? Ó, a superlotação, outro tópico.
o que causa inúmeros transtornos aos usuários. Pronto. A minha tese está feita. Tá? Muito importante a tese, porque a partir daí, nos parágrafos subsequentes, é que você vai argumentar sobre esses tópicos e depois fazer a sua conclusão no final. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, argumentação. Primeiro eu fiz a minha tese. Já na minha argumentação, o que eu vou fazer? Ó, para cada tópico, para cada assunto daquele, deve-se utilizar um parágrafo. Isso não é necessariamente assim, não precisa ser necessariamente dessa forma. Mas se eu tenho 3 aqui, eu posso colocar 2 tópicos que se relacionam num parágrafo só, ou posso usar um parágrafo só, de repente, para argumentar. Depende de como você vai querer que a sua redação fique, ou depende do seu conhecimento para que você consiga fazer isso. O ideal é que você, para cada assunto diferente, você use um parágrafo, tá? Isso é o mais importante. Sempre lembrando que você deve escrever o maior número de informações possíveis num espaço curto da sua folha de redação, tá bom? Então, ó, para cada tópico você pode desenvolver um parágrafo e argumentar sobre eles. Tudo bem? E, por final, as conclusões. Ó, apresenta-se com as possíveis soluções para os tópicos elencados, tá? E aí entra um elemento chamado, principalmente, no texto todo, mas principalmente aí, você tem que se preocupar com a coerência. Vou lembrar uma vez de uma redação de uma moça que ia fazer, e ela inclusive passou, mas no decorrer das redações, ela fazia uma redação muito boa, tal, e ela fez, de certa forma, certa feita, uma redação, dizendo o seguinte, que os japoneses tinham um sistema educacional maravilhoso, o sistema educacional do Japão era bonito, eles estudavam, eles tinham, utilizavam a educação para tudo, tinham boas notas e por aí vai, tal. Aí lá na conclusão ela colocou que um dos problemas que os japoneses enfrentavam quando chegavam no Brasil era que eles desconheciam a capital do Brasil e confundiam a capital do Brasil com a capital da Argentina, Buenos Aires. O que é isso? É uma falta de coerência. Ora, se os japoneses têm um sistema educacional bom, se eles estudam bem, e parari, parará, e vai por aí, e tem tudo isso, como é que eles não sabem diferenciar a capital do Brasil da capital da Argentina? Eu sei diferenciar a capital do Japão da capital da China. Tá? Eu sei. Agora, como é que eles não sabem? Então, isso é falta de coerência. Não é coerente dizer que eles têm um sistema educacional bom, vocês não sabem diferenciar a capital do Brasil da Argentina. Tá? Então, isso mata a sua redação, tira muito ponto de você. Tá? Pode até te eliminar de alguns concursos, dependendo do critério. Tudo bem? Bom, o que você vai ganhar fazendo os tópicos? Ó, fazer tópicos é a melhor maneira de organizar nossas escritas, nossas palestras, nossas discussões, pontos, etc. Tá? Bom, quando estamos redigindo, é importante que tenhamos a exata noção do que vamos tratar no texto. E você só tem a exata noção do que você vai tratar no texto se você tiver planejado antes, se você tiver ali com os tópicos já elencados. Tá? Você não corre o risco de colocar uma coisa e depois trocar e colocar outra. Por quê? Porque você já planejou anteriormente o que é que você quer escrever e sobre o que você quer escrever. Tá? E agora o rascunho. Então, o rascunho, moçada, é super importante porque ele é o que nós chamamos de pré-texto. É aquilo que está antes do texto. É aquilo que eu vou utilizar para esboçar o meu texto definitivo. Tá? Então, o rascunho é o pré-texto em que vamos esboçar o nosso texto. Desorganizado, você pode riscar, você pode utilizar mais parágrafo do que o necessário, você pode passar o canetão, rasurar, você pode colocar seta, você pode fazer o que quiser. Por quê? Porque ali pode tudo. O meu rascunho eu vou levar para casa. O meu rascunho eu vou levar junto com o meu caderno para casa. Então ali eu coloco o que eu quiser. É nosso. O rascunho é meu. O rascunho não é a folha definitiva. A folha definitiva é aquela que eu vou levar e vou entregar lá no final. O meu rascunho é meu. O rascunho é aquilo que eu vou
levar para minha casa, que eu vou observar depois se eu errei, se eu não acertei, o que eu coloquei, o que eu deveria colocar, o que eu não coloquei, o que eu coloquei, o que eu não deveria colocar, mas o rascunho é meu. Tudo bem? Bom, e a paragrafação? Tem gente que não serve para quê? Não sabe para que serve o parágrafo. Né? Para que serve o parágrafo? O parágrafo serve para você separar os assuntos. Assuntos diferentes merecem parágrafos diferentes. Devem ser colocados em parágrafos diferentes. Isso vai servir para você clarear mais as ideias, clarear mais as ideias. Serve para você, naquele momento, separar os tópicos que você queria falar e deixar a sua redação mais clara, mais boa de se ler, com os assuntos devidamente separados, tá? Então aqui, ó, presta atenção. O parágrafo é uma unidade de texto composta por uma ou mais frases, organizada em torno de uma ideia núcleo, tá? De uma ideia núcleo, que é desenvolvida por ideias secundárias. Essas ideias núcleo também se manifestam na introdução como outro nome, a tese, lembra? As ideias núcleos que nós falamos? Então as nossas ideias núcleos são essas aqui, ó. Tá vendo? Ó, frota antiga de veículos, superlotação, transtornos aos usuários, que nós colocamos lá. Então, ao redor disso aí, dessas ideias núcleos, você é desenvolvida por ideias secundárias. Então você vai pegar essas ideias núcleos e vai separar por parágrafo. E vai colocar outras ideias referentes a ela, tá? Uma das formas que eu gosto de utilizar é a relação causa-consequência, tá? Então você fez isso porque isso vai gerar isso, que vai gerar isso, que vai gerar outra coisa, tá? Então, o parágrafo deve separar ideias e essas ideias devem ser claramente verificadas, devem ser colocadas lá na tese e a partir do desenvolvimento separar por parágrafos essas ideias que foram colocadas lá na tese, tá? Chamadas ideias núcleo, ok? Quais os tipos de parágrafo? Ó, o parágrafo pode ser interrogativo, que é o parágrafo que apresenta uma ou mais perguntas sobre o que está discutindo. Pode haver resposta ou não, tá? Dependendo de qual seja o seu objetivo. Pode ser uma pergunta retórica ou pode ser uma pergunta que tenha resposta, tá? Uma pergunta retórica é aquela que não tem resposta. Você faz uma pergunta que ela está inserida no texto. Às vezes o próprio leitor responde aquela pergunta. Tudo bem? Parágrafo inicial é o parágrafo mais comum, o que se inicia com uma afirmação. Lembra? Não é de hoje que o transporte coletivo no Brasil é ruim. Lembra? Esse costuma vir na introdução do texto. Mas pode ser também o segundo parágrafo, dependendo do seu texto. Na modalidade que nós estamos vendo aqui, é melhor você iniciar com o parágrafo inicial. Não colocar. Muita gente pode introduzir de uma outra forma. Introduzir o texto com uma afirmação de uma outra pessoa. E a partir do segundo parágrafo colocar a tese propriamente dita, tá? Você é que vai escolher isso aí. Mas você tem que saber que o parágrafo inicial é esse. Vai iniciar com uma afirmação, tá? Bom, existe o parágrafo definição. É o parágrafo que se vale do conceito de alguma coisa, normalmente o foco do tema. É quando eu vou dar o conceito de liberdade, tá? Então eu posso colocar isso, eu digo que esse parágrafo é um parágrafo de definição. Tá? Ele pode vir antes ou pode ser colocado depois do parágrafo inicial, tanto faz. Oposição e comparação. É o parágrafo que subdivide em dois grupos posições diferentes. É o famoso ser contra e a favor. Não é que ser contra e a favor. Você dá uma perspectiva contrária e uma perspectiva favorável sobre o mesmo tema, para concluir depois. Ok? Então aqui, ó, olha só esse parágrafo que nós construímos para que você veja esse significado aqui da oposição e comparação, tá? Então é o parágrafo que subdivide em dois grupos posições diferentes sobre o mesmo tema. Ótimo para temas complexos, tá? É uma das coisas. Você quer meio que não... Se bem que você tem que se posicionar, certo? Mas você coloca duas opiniões contrárias. Olha aqui. O aborto possui duas frentes de discussão.
De um lado, há pessoas que, por convicções religiosas ou éticas, são contrárias à interrupção da gravidez, em qualquer circunstância. Enquanto, do outro lado, há quem ache que a escolha deve ser do responsável pela concepção. Tá? Então, olha só. O aborto possui duas frentes de discussão. Então, eu estou colocando, possui duas frentes, eu vou colocar uma que é favorável e outra que é contrária. Eu estou colocando duas linhas de pensamento contrárias isso aí, no mesmo parágrafo, tá? Esse é o chamado de parágrafo de oposição ou comparação, tá? Bom, quais são então as partes fundamentais da minha dissertação? Primeiro, introdução. Nós já falamos, apresentação das ideias a serem trabalhadas ao longo do texto. Apresentação. Não tem necessariamente que haver discussão ou aprofundamento neste período, tá? Aqui, desenvolvimento. Discussão das ideias sugeridas na introdução, de modo que o tema fique mais evidente. Então eu vou esmiuçar. Eu peguei um tópico que eu coloquei lá na minha tese e agora eu vou esmiuçar. Eu vou me aprofundar nesse tópico, tá? E a conclusão, que é o fechamento do texto, geralmente com uma opinião pessoal sobre o que foi exposto, tá? Opinião pessoal não significa eu acho, tá? Você pode usar coisas do tipo é necessário, é preciso, é de bom tom, tá? O governo brasileiro necessita realizar isso. Não vai colocar eu acho, que isso aí é terrível para a redação. Você vai perder pontinhos preciosos aí se você fizer esse tipo de colocação numa redação dissertativa. Tudo bem? Bom, e os argumentos? Eu tenho argumentos que são causais, tá? E são aqueles que se valem de perguntas, tá? Para que essas respostas concluam o ponto de vista. Então as perguntas, por exemplo, depois das perguntas, qual o tema? E qual a nossa opinião? O passo seguinte seria perguntar por quê, tá? As respostas serão o eixo principal de nossa argumentação. Então, assim, esse tipo de argumento é aquele argumento em que eu faço a pergunta e eu mesmo respondo depois no sentido, de maneira que essas respostas façam com que o meu parágrafo tenha sentido, o meu parágrafo seja coerente, tá? Então essas perguntas aqui, que você faz em relação aqui, qual o tema? Né? Qual a nossa opinião sobre isso? Por que acontece isso? Tá? E eu vou depois responder essas perguntas. Isso que vai dar o encaminhamento. É uma maneira de se fazer a dissertação, tá? Olha aqui. Argumento lógico é aquele que permite-nos fazer deduções. Ou seja, partir de uma premissa, de um elemento menor, que espera-se no texto dissertativo ser verdadeira, e chegarmos a uma conclusão acerca dela. Acerca dela ficou terrível, mas acerca deste argumento. Tudo bem? Beleza? Então, o argumento lógico, eu parto sempre de uma dedução, de um elemento, de uma premissa, e a partir dessa premissa eu vou fazer o encadeamento geral das coisas, tá? Contra-argumento é o nome que damos ao ato de dizer o contrário do que se diz uma opinião. Com qual propósito? Provar que a opinião atual é a que é a mais próxima da verdadeira e valer-se da opinião sugerida do outro, do consenso sugerida pelo tema, para montar uma opinião contrária à inicial. Então eu tenho uma opinião formada, correto? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contra-argumentação. Para fazer isso, você precisa ter muito argumento, e principalmente argumentos fundamentados em posições verdadeiras. Não pode partir do eu acho. Do eu acho não dá, tá? Não tem como. Vou dar um exemplo. A linguística, ela fere o senso comum quando diz que não há erro em relação à linguagem. Ou seja, quando uma pessoa, um falante de qualquer língua nativa erra,
quando um falante de qualquer língua nativa fala, ele não erra. Ou seja, não existe pessoa que fale errado. Essa é uma prerrogativa, tá? Eu estou indo contra o senso comum que diz que tem pessoas que falam errado. Ou seja, eu estou dizendo, quando a pessoa fala nós vai, do ponto de vista linguístico, ele não está falando errado. Agora, para eu afirmar isso, eu tenho que ter convicção. Eu tenho que ter argumento. Eu vou argumentar e dizer qual é o objetivo de qualquer língua. Comunicação. Então, quando uma pessoa se comunica, mesmo ela dizendo nós vai na feira, ela não se comunicou, então nessa perspectiva não é erro. Eu estou buscando um elemento científico chamado linguística, mais especificamente a sociolinguística, para justificar a minha posição. É uma contra-argumentação. Preciso ter conhecimento de base, eu preciso de conhecimento mesmo para poder fazer isso, tá? Então, se você não tiver, não entre, não tente fazer o contra-argumento no achismo, tá? Bom, galera, eu quero deixar para vocês aqui a seguinte mensagem. Olha, a redação é necessária para você passar em qualquer concurso, tá? Seja ele no vestibular, no Enem, no concurso para o IBGE, nos concursos mais difíceis, nos concursos para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, para professor, para PM, para a Polícia Civil, para tudo. E fazer uma boa redação não é necessariamente você ver um vídeo, por exemplo, só um vídeo como esse, que você vai fazer uma boa redação. Você precisa de tempo, você precisa de prática e você precisa de estudo. Nada vai substituir o conhecimento que você tem de mundo, o conhecimento que você tem das coisas e principalmente as informações que você busca, as informações que você tem dos órgãos aí disponíveis que te dão informação, das revistas, jornais, dos livros, tá? Então, não adianta você saber muita técnica de redação se o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento de suas informações também não forem coerentes, tá? Agora, é um caminho você estudar. Então, eu espero que as nossas dicas de hoje tenham sido válidas, que você consiga aí, a partir desses elementos, organizar, montar uma estratégia para ir fazer a prova do CESP e ter êxito, ok? Um abraço e até a próxima, o LAC com você nas provas de concurso.